Sem mais delongas, né? Vamos chamar a irmã Grazi, que vai trazer a palavra nesta manhã. A irmã Grazi, que é uma ministra do Senhor. Cada vez que ela prega, eu fico mais apaixonada por Jesus. Eu não sei vocês, mas ela me leva a me apaixonar cada dia mais por Jesus. E é uma bênção de Deus. E nós vamos orar, né? Entregando a vida dela nesse momento. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa manhã. E nós te entregamos, Pai, a ministra da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha usá-la poderosamente. Que o Senhor venha falar através da boca dela aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Usa, Pai, ajuda, Pai, a Tua filha a ministrar a Tua palavra conforme o que o Senhor quer nesta manhã para nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É motivo de alegria poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Confesso que tudo que a gente já ouviu aqui essa manhã, né? Tanto os louvores, a encenação das meninas, a palavra que foi ministrada no início, já foi um grande preenchimento, né? E você vê como Deus vem confirmando a palavra dele. E a gente passa a semana toda falando, Senhor, o que o Senhor quer falar com o seu povo? Porque é o seu povo, Jesus, não é o meu povo. O que o Senhor quer falar com o seu povo? E aí a gente chega aqui e o Senhor deixa para confirmar no dia, na hora, no local, né? Mas que bom que Deus confirma e vai confirmando nos mínimos detalhes, em tudo, na encenação, na palavra que a irmã Renata deu no final, no início, com a irmã Elisângela, nos louvores. O eis-me aqui, que é muito profundo, que é muito forte, e é um compromisso tão grande que a gente faz quando a gente fala que está disponível. Agora, mais do que disponível, como a irmã Zélia falou, é preciso estar disposto. Porque às vezes estamos disponíveis, mas não queremos nada. Temos tempo, temos habilidade, mas não queremos fazer. Então é preciso estar disponível, à disposição e disposto para fazer aquilo que Deus requer de nós, que Deus nos chama. Amém? Mas vamos adiantar, que as horas já avançaram. Não quero cansar os irmãos. Abram no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu confesso que eu gostaria de fazer a leitura inteira do capítulo, mas eu... Qual a versão? A Almeida Revista Atualizada, perdão. Capítulo 15, eu vou ler o verso 8, do 8 ao 10. Gostaria muito de ler todo, mas as horas já avançaram, mas a gente vai trazer aquilo que Deus permitir, amém? Lucas capítulo 15, verso 8, que vai dizer assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ler novamente. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Irmãos, a gente está dentro de uma parábola que o próprio Jesus vai estar contando. Mas essa parábola ela não é uma parábola isolada. Ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas. Primeiro começa a parábola das 100 ovelhas. Quando uma perde, um homem tinha 100 ovelhas, perde uma, deixa as 99 no deserto ou no campo, como em algumas versões, e vai em busca desta ovelha perdida.
E o texto vai dizer que ele encontra a ovelha, coloca nos braços, chega em casa, chama os amigos, chama os vizinhos e se alegra por ter encontrado aquela ovelha. Essa é a primeira parábola. A gente vai ver a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, uma parábola bastante conhecida. Quando Jesus vai narrar dizendo que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo olha para o pai e pede parte da herança. Ele fala: pai, divide todos os bens e entrega para mim aquilo que é meu, aquilo que me pertence. E o interessante é que o texto vai dizer que o pai faz essa partilha, mas não entrega só o que era dele, do filho mais novo que teve a ousadia de pedir. Ele entrega também do filho mais velho, que não diz nada, permanece na casa. O texto também vai dizer que passa alguns dias, poucos dias depois, esse filho reúne tudo, o filho que pediu a parte da herança dele, reúne todas as coisas dele e vai embora para uma outra cidade, para uma outra nação. Sendo que quando ele está nesse local, essa nação passa por grande dificuldade, entra em um período de fome, de escassez, e ele se vê sem nada. Quando ele procura abrigo ou trabalho na casa de um cidadão daquele local, e o cidadão dá o pasto e os porcos para ele cuidar. O texto também vai dizer que ele vê a comida dos porcos e deseja. Quando então ele cai em si e fala: os trabalhadores de meu pai têm fartura. Nada falta para os trabalhadores do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou falar para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele faz isso. Ele volta para a casa do pai, tudo planejado, a fala toda planejada. Ele olha para o pai avista ele antes mesmo de chegar na casa, corre, desce, vai ao encontro dele, ele fala: pai, me perdoe. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ele mostra, apresenta quebrantamento, tudo aquilo que ele disse. E o pai não responde nada relacionado a isso. Não diz: é isso mesmo, você agora vai ser meu trabalhador. Ah, tá vendo aí, bem feito para você. Não, o pai fala assim: peguem a melhor roupa, peguem sandálias e tragam um anel. O pai veste ele. O pai calça ele. E o pai coloca um anel no dedo dele. O texto também vai dizer que quando o filho mais velho toma conhecimento de que o pai estava fazendo uma festa, mataram um boi para poder festejar, ele se revolta. E ele vai para o pai indignado e diz: há quanto tempo eu estou contigo aqui? Há quanto tempo eu estou trabalhando, eu estou à tua disposição, e tu nunca me deste um animalzinho para poder comemorar com os meus amigos? E o pai olha para ele e fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. É preciso se alegrar com esse teu irmão que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Irmã Grazi, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero falar essa manhã que nós não devemos nos conformar com aquilo que perdemos. As parábolas vão tratar de coisas e pessoas que se perderam durante o caminho. Coisas como aquela dracma que a gente leu na segunda parábola. A mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma. O texto vai trazer, Jesus vai trazer como uma regra. Qual é a mulher que não vai procurar? Qual é a mulher que não vai acender uma candeia, varrer a casa e procurar diligentemente? E depois se alegrar com as amigas? Sendo que o interessante é que Jesus ele começa essa parábola a partir de uma inquietação de um grupo de pessoas, dos escribas e dos fariseus, porque eles veem Jesus sentado, reunido com publicanos, com pecadores, e eles se ofendem. E fala: olha, esse senta, esse se reúne, come com pecadores. E aí Jesus vai dizer para ele essas palavras. Jesus vai contar essas parábolas para aqueles religiosos que estavam incomodados, porque Jesus estava comendo e reunido, ensinando pecadores. Imagine se Jesus fosse se incomodar de ensinar pecadores.
nós não estaríamos aqui. Jesus veio para alcançar os perdidos. Jesus veio para alcançar aqueles que não têm conhecimento nenhum, que por conta do pecado gerou uma ruptura do relacionamento com Deus. Aqueles que não praticam a palavra de Deus, que desconhecem, que também não têm interesse de conhecer, porque querem viver nas suas próprias vontades, nos seus interesses, nos seus desejos. Mas quando o Senhor encontra neles um coração aquebrantado, um pontinho de aquebrantamento, de querer aprender do Senhor, você acha que o Senhor vai rejeitar um coração contrito? O salmista vai dizer que o Senhor não rejeita. E aqueles pecadores queriam ouvir de Jesus. E essa é a função de Jesus. Ele veio para salvar o mundo, para salvar os perdidos, para curar os enfermos. Quem não precisa ser curado não precisa de Jesus. Quem não está perdido não precisa ser achado. Mas Jesus veio para achar. Assim como aquele homem que foi atrás da sua ovelha. Ele deixa as outras. E ele vai atrás daquela que está perdida, talvez ferida em algum local. Talvez as circunstâncias da vida machucou. Talvez ela se distraiu no caminho com as demais. Talvez por falta de entendimento, de compreensão, ela se deixa levar pela onda do mundo, pelos ensinamentos do mundo, porque é o prazer imediato. A realização imediata é a busca pelo resultado e não pelo fruto. Mas ela se perde. E aí Jesus vai ao encontro. Jesus é esse que vai ao encontro de uma ovelha. Ah, minha irmã, mas tinha 99, qual a necessidade? É só uma que se perdeu. Mas este é o grande problema. Este é o grande problema. Você começar a se conformar com aquilo que sobrou, ao invés de pensar naquilo que você precisa ter por completo. Você começar a avaliar, o que sobrou ainda é bom, eu consigo fazer, eu consigo fluir, eu consigo funcionar. Sendo que quando Deus entrega, Ele entrega um conjunto completo. Ele não dá o Espírito por medida, mas dá completo. Então precisamos ter a plenitude do Espírito sobre nós. Nós não podemos nos conformar com aquilo que perdemos e deixar para lá. Aqueles que estão fora desconhecem a palavra. Aqueles que estão fora estão perdidos por falta de entendimento. Eles estão perdidos por conta do pecado, estão cegos, estão aprisionados. Jesus veio para eles. Jesus quer alcançar esses pecadores, desde que eles se arrependam, para que eles também possam ter acesso ao céu, assim como nós teremos. Sendo que, irmãos, o que me preocupa não é tanto o povo que desconhece. O mundo. Irmã, como assim? Não é importante o mundo que nos desconhece? Entenda. É importante sim. Mas eu vou lhe dizer que é mais fácil ensinar alguém que não tem conhecimento do que você desconstruir uma ideia na cabeça de alguém. Irmão, o que isso tem a ver? Tem a ver com aqueles que estão perdidos dentro. Os que estão perdidos fora, quando estão sensíveis, recebem a palavra de bom grado. Como uma criança que basta ser um presente que ela abre a mão para receber. Agora, os que estão perdidos dentro, olha e fala, você senta com pecadores, você come com pecadores? Olha o que ele está fazendo. Se acham capazes, se acham superiores, se acham inteligentes, se acham os mais santos. Quando, na verdade, são religiosos, hipócritas. Hipócritas, porque conseguem cumprir um ritual semanal, conseguem fazer tudo aquilo que o ritual manda, que a ordenança manda. Irmã, então o problema está na regra? Não, o problema está naquele que não sabe cumprir a regra, mas ele cumpre, mas cumpre sem a essência. Porque cumprir por cumprir não adianta muito. É preciso ter a essência. É preciso nascer de novo. É preciso viver aquilo a partir do que Deus quer, do que Deus diz.
E aí adianta um filho estar dentro de casa, não teve coragem de pedir para o pai a herança, mas teve coragem de receber e ficar quieto, permanecer na casa, continuar trabalhando para o pai, estar a serviço do pai, mas está perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. Sem entendimento, sem renúncia, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Adianta estar dentro de casa e ser vaso de desonra? Adianta estar dentro de casa sabendo tudo que o que é do Senhor é seu, tudo que é de Deus é seu, e você se incomoda quando alguém consegue algo na tua frente, você fala assim: eu estou orando há tanto tempo, Jesus, eu sou tua serva, eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, eu vou para PGM, de manhã eu estou na escola bíblica, eu vou para EBS, Jesus, eu sou sua serva, porque ciclano entrou agora, faz um voto, pede uma coisa, o Senhor entrega e eu nada. É familiar isso? É familiar isso? Muito familiar. É o filho que sabe que é filho, mas está perdido dentro de casa. Ele não reconhece que o prazer está na presença do Pai. Ele não entende que a alegria é estar na presença do Pai. Porque tudo que o Pai tem é teu. O Senhor não vai te negar porque Ele é teu Pai, Ele sabe o que você precisa. Mas você não entende isso. Sabe por quê? Porque uns dizem: eu tenho Deus no meu coração. Não, eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho Deus no meu coração. Os que estão perdidos fora, totalmente perdidos. Não, Deus no meu coração é suficiente, eu não preciso entrar numa igreja, eu não preciso ir para um culto. O importante é ter Deus no coração. Sendo que a gente precisa, para alcançar com Deus como Pai, a gente precisa de quem? De quem que a gente precisa? De Jesus. Então, se você não vier por Jesus, você não tem Deus Pai. Irmã, então tudo bem. Agora a gente tem aqueles que recebem Deus, reconhece Jesus. Não, Jesus é o Filho de Deus, Ele é Senhor sobre a minha vida. Eu amo Jesus, eu entendo que o caminho é por Ele é o caminho, a verdade é a vida. Mas assim, essa história de Espírito Santo, não, isso é uma utopia, é uma força, é quando a gente está um pouco emocionado, ou então quando bate uma brisa suave, ou então... Adianta receber o Pai, reconhecer o Filho e não receber o Espírito dele? Adianta? Não. Porque quem é que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que vai te apresentar as verdades que você não sabe? Quem é que vai te consolar? Quem é que vai te encorajar? Então adianta receber o Pai e o Filho e não ter o Espírito? Essa divisão você criou na sua cabeça, mas a comunhão é só uma: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa divisão de que eu preciso ser amável, mas eu não tenho que lidar com o meu domínio próprio, você criou na sua cabeça, porque é o fruto do Espírito. Então você precisa ser amável, você precisa amar, você precisa ser fiel, você precisa ser bondoso. Irmã, mas não, olha só, eu cumpro uma parte, aquilo que é minha especialidade eu faço. Aquilo que o outro já tem facilidade, deixa com ele e a gente se completa, herege. Você entende como é fácil a gente dizer isso? Porque você não consegue mudar a sua vida. Você se contentou com as 9 dracmas e você agora quer trabalhar com elas e não importa aquela que você perdeu. E Deus tem que entender, Jesus então, o Espírito Santo ele nem se envolve. É como se fosse assim: não, o Espírito Santo nem se envolve, eu já entendi, eu me acerto com Jesus. Ele me entende. Eu me acerto com Deus porque Ele é amor. Porque Ele não rejeita ninguém. Não, Espírito Santo, não, você é um vento, você é uma força, você é um trimelique às vezes no coração, um arrepio. Não, ou então não vamos nem falar de você.
Existe isso, irmão? Não existe. Talvez você pense, irmã, mas eu não falo assim. Eu não faço assim. Talvez você não fale assim rasgado. Porque se você falasse assim rasgado, eu aposto que Deus, com a infinita misericórdia dele, ia permitir você sair, enfrentar uma seca, olhar, cair em si e falar: pequei contra o céu. Pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado filho. Se você falasse rasgado. Se você tivesse coragem de dizer o que está no seu coração. Se você tivesse coragem de falar: eu me perdi no caminho. Eu estou à beira do caminho, fui pisoteado, perdeu, não cresceu, não criou raízes, não frutificou. Se você tivesse coragem de dizer que é terreno rochoso, que não tem umidade, cresceu um pouquinho, mas secou. Se você tivesse coragem de dizer que os espinhos te sufocam, que as riquezas, que a cobiça, que a vaidade, que os prazeres dessa vida te sufocam, Deus entraria com misericórdia sobre você. Porque você estaria sendo sincero. Você estaria sendo sincero. A gente vai ver a história do fariseu e do publicano. Estão orando. O fariseu começa a orar: Senhor, meu Deus, eu dou o dízimo, eu não mato, eu não roubo, não posso ser comparado a esses cobradores de impostos, ou seja, eu não tenho pecado. Você olhar para Deus e se achar grande, e ainda falar: Deus, usar o nome dele na sua oração para tentar validar uma incoerência sua. O texto vai dizer, é interessante, irmãos, aqui em Lucas 18, que o fariseu vai dizer assim, ó: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Irmã, como é? Ele falou Deus no meio. Como ele orava de si para si mesmo? Adianta falar o nome de Deus e não conhecer ele? Adianta, não, irmão, mas assim, eu tenho talentos. Mas quem disse que talento muda alguma coisa? Quem disse que talento tem a ver com sua salvação? Quem disse que talento tem a ver com sua santidade? Irmã, mas eu tenho dons, você não está entendendo, irmã. Irmã, eu tenho revelações. Deus fala comigo no profundo, no oculto, no íntimo. Irmã, eu sou labareda. E quem disse que dons salva? A Bíblia vai falar que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermo, expulsei demônios. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Por quê? Irmã, mas eu estava com a palavra de Deus na minha boca e Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Agora, a você, só se você for a palavra dEle viva. Ele só vai ser fiel a você se você for a palavra dele em carne, andando na terra, passeando no teu bairro, andando no teu trabalho, no meio da tua parentela. Aí ele tem fidelidade com você, porque é a palavra dele em você. Então não basta dizer que é preciso ser. Não se conforme com as 9 dracmas. Não se conforme com aquilo que você perdeu. O texto vai dizer que a mulher acende uma candeia. A Bíblia vai falar que Jesus é a luz do mundo. Ela, primeiramente, quando ela dá conta que ela perdeu uma dracma, uma moeda, que era preciosa para ela, que era de grande valor, equivalente a um salário, um dia de salário. Dentro das pesquisas eu me vi que era referente a um dote, o conjunto simbolizava um dote que era uma garantia, caso existisse algum problema futuro com ela. Quando ela percebe que perdeu uma dracma, irmã, eram 10, ela perdeu uma, ela não se conforma. Aí você entende porque o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Enquanto você ficar se alegrando com as 9,
você perdeu a oportunidade de viver na plenitude de Deus. Não aceite. Não aceite ficar sem aquilo que Deus te entregou. Não aceite andar perdido, vagando sem direção. Não aceite não ter rumo. Não aceite viver batendo em portas, pedindo para abrirem para pessoas que não têm o que fazer por você, não podem fazer nada pela sua vida. Não aceite esse sentimento de abandono. Não aceite viver na inferioridade. Recupere a sua dignidade. Foi a dracma que perdeu. Não aceite viver no egoísmo. Não aceite viver no rancor. Não aceite viver na incompaixão. Recupere a dracma que foi perdida. Quem perdeu sabe o que perdeu. E se você não sabia, o Espírito Santo de Deus me trouxe para te despertar. Se você estava feliz com as 9, o Senhor veio, me trouxe para dizer que você precisa das 10. Você precisa de tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Não aceite viver uma vida parcial do Evangelho. Pare de se conformar com o fruto mordido. O desejo pelo fruto mordido. E vai se alimentando com aquele fruto mordido. E esquece que tem a árvore da vida, cujo fruto, as folhas vão sarar as nações. Recupere a sua dracma perdida. Acenda a candeia da tua casa. Será que é na tua casa? Será que é na tua casa assim como foi na casa do rei Ezequias? Ordene a casa, organize tua casa. Acende a candeia. Onde é que está escuro na tua vida? Onde é que está obscuro? Depois que acender a candeia, não se assuste não. Porque Jesus, Ele traz luz. Ele faz você enxergar, entender, compreender, analisar. Mas depois, irmã, quem vai fazer a limpeza? Você. Porque só você sabe onde você precisa tratar. Pegue a vassoura e varra. Limpe a sujeira que você deixou entrar todo esse tempo. Tire a bagunça, arrume a bagunça que você permitiu fazer ou se fazer na sua vida todo esse tempo. Limpe tudo. Limpe tudo até você encontrar. Como aquela mulher, ela limpou e diligentemente procurou até o que? Se cansar? Não, até encontrar. Não é para você se cansar por se cansar. É para você encontrar. Deus quer que você se reencontre. Ou encontre aquilo que você perdeu. Eu não sei da tua vida, eu não sei da tua história, tu sabe. Onde você se perdeu. Se você ficou à beira do caminho, se você se fincou em terreno rochoso, se você foi sufocado por espinhos, você sabe a terra que você está. E o jardineiro está falando assim, ó, Senhor, deixa eu cavar em volta dessa figueira. Deixa eu adubar. Se em 3 anos não der fruto, o Senhor pode cortar. Não espere chegar o dia do corte. Não espere chegar o dia do corte. É preciso estar ligado na videira. O ramo precisa estar ligado na videira, mas ele precisa dar fruto. Não se conforme com o tempo que você está ligado, sem frutificar. Porque vai chegar o dia do corte. E depois que corta é lançado ao fogo. Não tem mais volta. O Senhor vai voltar e vai perguntar para o jardineiro que é Jesus. E aí? A figueira deu fruto? Será que ele vai dizer, olha, eu tentei. Eu coloquei recursos. Eu cavei em volta. Eu fiz ela passar pelo processo. Eu adubei, mas ela não entendeu, ele não entendeu. Não tem muito o que fazer.
É preciso frutificar. Queira estar junto aos ribeiros. Queira estar junto às águas, onde você recebe refrigério e nutrição. Mude a sua terra. Qual é a terra que você está plantada? Você prefere ficar nesse caminho de dor? Você já sabe que o problema não está no galho, não está nos frutos, não está no caule. Você sabe que tem que entrar mais fundo nas raízes. Por que você evita fazer isso? Ai, irmã, porque dói. Mas dói, cavar em volta dói. Adubar, o adubo não são produtos agradáveis, mas é necessário. É preciso sarar as raízes. É preciso sarar as raízes para que a árvore esteja saudável. O Senhor quer que você ache a dracma que você perdeu, amém? O Senhor quer que você saia daqui hoje, sabendo, Senhor, eu perdi, eu sei que eu perdi. Eu posso não saber exatamente aonde, como e o que é, mas eu sei que eu perdi. Porque o mesmo vigor eu não tenho, a mesma força eu não tenho, o mesmo ânimo eu não tenho. Mas, Senhor, Tu és a luz. Me ajuda a encontrar minha dracma. Me ajuda a me encontrar nos meus valores. Senhor, não é aquilo que eu coloco como valoroso. Jesus, são os Teus princípios. Jesus, onde foi que houve quebra de princípio na minha casa, na minha vida? Foi com os meus pais, foi com meu esposo, foi com a honra, foi em Te adorar, foi no princípio máximo, que é adorar o Senhor acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Onde foi que eu me perdi? Diga para Jesus, eu não quero mais estar no escuro. Eu não quero mais sofrer assim. Eu sei onde é que está o problema, eu só não queria ir lá. Mas o Senhor é aquele que te faz andar no vale de ossos secos. Ele não te deixa só. Ele faz você andar. É difícil, é apavorante, mas Ele te faz andar no vale de ossos secos. E depois o mesmo Deus te faz contemplar o exército formado com carne, osso e tendões. E vai falar, ó, sopra sobre os quatro cantos. Vem Espírito de Deus. E estabelece vida. Onde foi que você perdeu a sua dracma? Que o Senhor possa te direcionar. O Senhor está dizendo, eu preciso ir lá. A minha filha, o meu filho, dorme, mas eu vou despertá-lo. Até hoje o meu filho e a minha filha dormem, porque os filhos de Deus dormem. Mas eu estou indo para despertá-lo. Você não vai falar mais assim, ó, Moisés, sobe você, porque senão eu morro. Você não vai mandar mais ninguém. Vai falar assim, se é para subir, eu subo. Se é para fazer, eu faço. Se é para ir, eu vou, porque Deus me manda. Vai bater o medo, vai bater insegurança, mas você vai. Você não vai mais passar para ninguém. Você não vai mandar ninguém subir por você. Porque se tiver que morrer, você morre, mas você revive, porque o próprio Deus chega para lhe despertar. Era necessário se alegrar, porque este teu filho, este teu irmão, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Eu quero finalizar com, deixa eu ver se eu, João 8. Ai, Jesus. Que o Senhor restitua o que você perdeu. O Senhor manda dizer novamente para você. Você vai ler comigo. João capítulo 8, verso 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Terá a luz da vida. E será luz no mundo, porque será resplandecido pela glória de Deus. Amém? Quero pedir verdade, pastor, para poder estar orando. Vamos ficar de pé. Será que o Michel de Louvor pode cantar aquele hino Restitui depois? Pode? Veja. Coloque diante do Senhor aquilo que você sabe que você precisa resgatar. Porque perdido fora e perdido dentro é perdido. Não muda. O que está fora está cego, o que está dentro está perdido, está cego. O que está fora não tem entendimento, o que está dentro também não tem. O que está fora está aprisionado, o que está dentro também está. Então não importa se a prisão é de ouro, não importa se o ambiente do porco você ornamentou, botou florzinha, arrumou. Continua sendo um ambiente de porco. Continua sendo prisão. Então queira ser livre, porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. Então o Senhor vai lhe libertar hoje. O Senhor vai lhe fazer encontrar aquilo que você perdeu, ou onde você se perdeu. Coloque diante do Senhor o seu pensamento. Seja neste momento realmente um pecador arrependido, porque mais vale um pecador que se arrepende do que justos. Vários justos que não precisam se arrepender. Então hoje você vai se colocar como pecador arrependido. Irmã, mas eu já aceitei Jesus, não peco mais não. Quem te falou que você não peca? Você continua pecando. Sendo que muda que você se arrepende. Fala, Senhor, me perdoe. Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão as tuas filhas e os teus filhos. Aqui estão os teus servos, Senhor. Aqui está a tua nação santa, teu povo exclusivo, teu sacerdócio real. Jesus, vivemos nesse mundo dentro desse corpo corruptível, vulnerável às perdas, às circunstâncias, às adversidades, ao sofrimento, ao pecado. Mas um dia surgiremos com um corpo incorruptível, glorificado como o teu é, Jesus. Mas ainda enquanto estamos na terra, assim como tu disse naquela oração, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos de nós mesmos. Sara, Jesus, as nossas feridas. Tu levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o nosso sofrimento, o nosso pecado, Jesus. Então acende a candeia em nosso coração. Vai aonde nós não conseguimos enxergar, onde está escuro, onde está opresso, onde está, Senhor, duvidoso. Acende a tua candeia no coração do teu povo. Faz a tua igreja entender que é igreja. E que não é igreja porque vive em religiosidade, tem dogmas e regras a se cumprir, porque é o teu corpo. E sendo o teu corpo, tu és o cabeça, tu direciona, tu comanda, tu diz como deve ser, como não deve ser. Senhor, estamos aqui como pecadores arrependidos, pecamos contra o céu, pecamos contra ti, Senhor. Mas o Senhor tem o poder de nos limpar, de nos lavar, de nos curar. Nos ajuda a achar a dracma que porventura foi perdido. Nos ajuda aquilo que está dentro, não está longe não. A gente só precisa acender a luz, varrer a casa porque está perdido dentro, Senhor. Nos faz encontrar, Pai, aquilo que é valoroso para Ti. Nos faz enxergar valor nos Teus valores, sucesso nos Teus sucessos, honra nas Tuas honras, Senhor. E aqueles que estão perdidos fora, resgata, Jesus. Resgata, traz para dentro e nos prepara para recebê-los, para compreendê-los, não julgá-los, abraçá-los, acolher. Que possamos viver a Tua palavra neste mundo, Tu reconhecer não só a palavra que sai da nossa boca, mas a nossa vida como Tua palavra viva, Jesus. Resgata os perdidos. Abre os olhos dos cegos. Ressuscita os mortos, Jesus.
Às vezes queremos a ressurreição do morto físico, mas às vezes estamos mortos espiritualmente e não temos força para clamar por ressurreição. Ressuscita a tua igreja. Cura o teu povo, Senhor. Cura a nossa vida para que possamos frutificar 100 vezes mais. E que possamos passar pela tua polda e frutificar cada dia mais e ser poldado, e frutificar e ser poldado. Que o Senhor se alegre em nós, que o Senhor nos glorifique para que possamos glorificar o teu santo nome. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, confiantes de que o Senhor já nos tirou do sono, já nos despertou, porque é tempo de despertar. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor.